Boa tarde, bem-vindos ao canal Escritos Deixados por Luiz Gomes Correia de Arruda. Eu sou sobrinho neto dele, meu nome é Alessandro Victor Patrício de Albertini. Já falei bastante aqui no canal, no vídeo inicial aqui do canal. Então, é com muito prazer, estou aqui retomando a leitura e vou explicar o porque eu estou retomando somente agora e como eu vou ler. Tenho alguns problemas, né, pessoais e também os meus afazeres. E fiz um cronograma e vou começar a ler, não é? Vou recomeçar a ler e vou ler de uma forma diferente. Alguns amigos meus fizeram uma crítica construtiva e eu acatei, achei interessante e é até bom que vai haver uma aproximação das pessoas que vão ler, né, eu acredito. Bem interessante, porque eu vou filmar o escrito, então vai haver uma interação melhor, eu acredito. Mas se não houver, não tem problema nenhum, a gente vai ler da mesma forma. E se tiver alguma palavra que eu não consiga ler, de repente a pessoa vê, olha, ela está longa. Vamos torcer que a minha internet também, minha conexão, seja bastante favorável a isso. E todos esses escritos eu doei para o Instituto Histórico, está como se fosse um empréstimo aqui, e é até bom que me força a ler, e vai ser um prazer, claro, apesar de ser uma leitura densa, complicada. Meu tio escrevia muito, abreviado as palavras, e também eu até consigo identificar aqui umas características aí de escrita. Ele escrevia muito em elipses, bem interessante esse nome, né? Então, vai ser um prazer, e cada vez que eu ler um rolo desse, eu vou levar para o Instituto Histórico. Ou não sei a quem eu vou deixar responsável lá do Instituto, e vai ser bom. E meu tio, ele escreveu, pelo menos os 3 rolos que eu li, não é? Estava sendo complicado, porque cada rolo desse estava dando mais de 2 horas e meia de leitura, muito complicado, né? Então eu vou ler 20 minutos, aí paro, aí depois reinicio, e assim até terminar o rolo todo, porque fica melhor de acompanhar. E também para mim, né? E ele cita, sabe, as referências do que ele relata aqui em certos momentos, pelo menos dos 3 rolos que eu li. Então é bem interessante. Ele diz, olha, vá no livro tal, na página tal. Mas aí, como eu não sou historiador, eu sou biólogo, né, tenho uma formação totalmente diferente de história, mas que, em essência, é a mesma coisa, porque quando a gente vai trabalhar para verificar algum fenômeno científico, né, em laboratório, a gente tem que sair fazendo como é que se diz, um caminho até chegar no objetivo, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com uma enzima, um dos meus trabalhos na universidade, com a enzima chamada invertase. Então, nós já sabíamos que o pH ótimo dela é 4,6, a temperatura mais ou menos em torno de 45, 50 graus. Então, mas mesmo assim, nós fizemos todo um trabalho, porque quando a gente trabalha com ela imobilizada, a configuração biológica dela, bioquímica, vai ficar diferente. Então tem que fazer todos os experimentos em relação a ela imobilizada, porque já existe, já se tem dados dela, da ação dela catalítica, né? A enzima invertase, em relação ao seu substrato específico, que é a sacarose, o açúcar de mesa. Já se tem todos os parâmetros dela em relação a ela livre, ela sozinha lá. Mas ela imobilizada nesse suporte que nós produzimos, que nós imobilizamos de forma diferente até, então teria que fazer todos os experimentos em relação a isso. E eu, em laboratório, eu sempre trabalhei em triplicata e repetia todos os experimentos 3 vezes. Então, era aí 9 experimentos, vamos dizer dessa forma. Então, quem é historiador, então tem todo um conhecimento, né, fundamental para poder destrinchar determinado assunto. E eu não sou historiador.
mas consegue visualizar melhor, não é? Ele, no caso, um historiador, indo para o lado da biologia, também iria ficar complicado, né? Não seria a mesma história, né? A mesma funcionalidade, né? Como professor, como pesquisador. A área é diferente, aí já é biologia. Então, é da mesma forma, eu não posso pegar um trabalho desse e publicar. Nem, e tampouco publicar da maneira que está. Eu tenho que sair fazendo comentários, ir atrás das referências, etc. Eu não tenho tempo. E como eu trabalhei aqui, desenvolvi o meu trabalho em laboratório, sozinho, desempenhando as atividades, mas sempre nós trabalhamos em grupo. Eu estava fazendo os experimentos, não é? Verificava a parte de estatística, tudo. Mas, por exemplo, o chefe do laboratório, que era o meu orientador, ele tem que estar dentro. Por quê? Quem fez o projeto para obter o fomento, para pagar todos não somente os meus experimentos, mas dos outros alunos, né? dos outros pessoas que estavam fazendo a pós-graduação. Então, essa pessoa tem que estar, certo? Se não fosse ele, eu não iria desenvolver o trabalho. Então, e assim segue. Outras pessoas também que ajudaram na estatística, que eu não sou matemático, aí essa pessoa também ajuda, e assim vai. Mesma coisa, é um trabalho, eu acredito, em relação à história. Ninguém também, assim, se for para fazer um trabalho dessa forma, tem que ter a ajuda de outras pessoas e também ir atrás de referência. Pronto, eu tenho aqui alguns livros bem interessantes, principalmente de 2 livros que eu recebi, que eu ganhei, infelizmente, foi o ano passado, de um padre chamado José Ronaldo Gomes de Brito. Infelizmente, ele faleceu o ano passado, mas ele me deu 2 livros. E aí eu fiz essa pergunta. E aí? E as referências? Tu conseguiste onde? E não sei o quê. Então ele me deu me disse assim, olha, eu vou te dar 2 livros. E aí você vê aí. Aí eu achei interessante. Ele estudou filosofia e bacharel em filosofia e estava fazendo pós-graduação, assim, uma perda enorme para a região. Ele é de Aliança e contou toda a história aqui, muitos assuntos aqui diferentes, né? Falando das personalidades de Aliança, das pessoas, né? Então ele referenciou tudinho. Tem referência de livro também, mas eu sempre digo a alguns amigos, olha, de repente um fica citando o outro, e aí fica aquele ciclo, aquela bolha. Um camarada falou algo que depois, daqui a 20, 30 anos, o camarada cita esse trabalho, mas é uma referência vazia, porque não tem a prova documental. Então, é complicado. Olha, esse livro aqui que eu tenho, que eu ganhei até de uma amiga, grande amiga, faz tempo já, de 94, é de Goianinha ao Condado. Esse senhor aqui, grande parte também aqui que eu já li dos 3 rolos que eu li do meu tio, é semelhante. Não cita referência. Não tem nem a página referente à referência bibliográfica. Então, é uma complicação isso, né? Esse livro aqui, aparentemente, também não tem referência, mas tem. Bem interessante também que eu tenho. Nazaré, Terra e Gente. Esse livro aqui também é bem interessante, falando sobre o nome das ruas do Recife. Tem referências aqui também de livros, e aí de repente é complicado também. Então eu digo aos meus amigos, olha, Goiânia, não somente Goiânia, mas algumas outras cidades históricas, deveria haver uma reedição, reestudar tudo isso e ser contado novamente a história, porque tem muita coisa mal contada, sabe? Então, porque um citou, o outro também citou e ficou nessa bolha. Então, é isso que eu quero dizer. E como eu falei, ó, esse trabalho mesmo aqui tem tudo referência aqui, ó. Vou passar aqui adiante. Ó, o abstrato, que é o resumo, a introdução, as referências, tudo aqui, ó. A gente clica na referência e vai lá embaixo. Deixa eu clicar aqui na referência. Que aí vai lá no texto referente à referência bibliográfica. Essencialmente, é semelhante. Entendeu? Qualquer outro tipo de publicação aqui, o número 25. Pronto, vai direto aqui, ó.
na referência, certo? Essa revista aqui foi interessante para mim, que depois eu fiquei como um revisor de manuscritos. Essa revista aqui é de alto impacto, desculpe, Chemical Engineering Journal. Então, essa contribuição que eu quero dizer, e as pessoas que estão aí escrevendo livros, que se preocupem com isso também, que é bem interessante, não é? A gente comprovar documentalmente o que está sendo dito. Se você escreve lá uma frase que foi fulano de tal, você tem que referenciar. De preferência, um documento e não um livro de uma outra pessoa, sabe? E chegar lá mesmo, na fonte mesmo. Um grande abraço e as críticas construtivas serão muito bem-vindas. Um grande abraço.